Bitcoin continua mantendo as nossas esperanças acesas, a chama da esperança continua acesa. Isso porque depois daquela fatídica segunda-feira, onde a gente teve mais de 700 milhões em liquidação no sentido long, o que levou o preço ao patamar de 89 mil dólares, o que a gente não via há um tempinho, o Donald Trump vai assumir como primeiro presidente pró-cripto dos Estados Unidos daqui a 5 dias, tá? Além disso, tem uma outra informação muito interessante. A gente tem uma bomba de liquidez no sentido short preparado. O que isso pode fazer com o preço? Fica nesse vídeo que você vai entender o que isso pode fazer com o preço do Bitcoin. Mas antes, curte, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma análise gráfica. E me siga no Instagram, @GabsCryptoLife. QR Code está aí, ó. Só escanear com o seu celular. Bom, olhando o mercado de maneira geral, vocês veem que o Bitcoin está em 96.693, tá verdinho, uma leve ali vela compradora comparada às últimas 24 horas, XRP recuperando, ADA recuperando, AVAX recuperando, porém as outras principais altcoins como Ethereum, BNB e Solana continuam em queda, o que é natural porque a gente ainda está num bull market muito grande do Bitcoin, a gente ainda não chegou na out-season. Então é normal o preço continuar, o capital continuar indo para o Bitcoin. Vamos para a análise gráfica, dar uma olhada. Eu estou plotando no diário. Nesse momento, o preço do Bitcoin está em 96.620, onde a gente fez a mínima em 96.474 e a máxima em 97.657. Tá? O Bitcoin que veio estressar o início dessa nossa regiãozinha de resistência, que seria ali em 98 mil dólares, a gente chegou bem próximo disso, então a gente já pode dizer que estressamos esse início da resistência, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está tentando se livrar dessa resistência da mediana do canal de Kelvin para virar um suporte. De fato, nesse momento, ela é um suporte, não uma resistência. Mas para confirmar o rompimento dela, que foi ontem, a gente tem que também finalizar a vela de hoje acima desse suporte. E aí sim a gente pode falar que virou um suporte e não uma resistência. Então é muito interessante o preço se manter ali. É claro, cliquei no anúncio, tá, voltei. É claro que tudo isso aqui, essa região, essa lateralização precisa ser quebrada para a gente entender o padrão do mercado. O Bitcoin está lateralizando aqui, mesmo que tenha dado essa fuga, o Bitcoin lateraliza entre uma região de suporte e uma região de resistência forte. E a gente precisa quebrar essa lateralização. Sendo que fizemos essa armadilhazinha de urso aqui, fazendo a mínima em 89.164, tá? Lá na segunda-feira, por conta das liquidações. Mas o que pode acontecer com o preço do Bitcoin? Se a gente der uma olhada no nosso mapa de liquidação, a gente vê que a liquidação no sentido long já foi praticamente tudo, a gente tem pouca coisa em liquidação no sentido long, tá? Mas no sentido short, a gente tem nos próximos 30 dias mais de 3 bilhões de dólares em liquidação. Geralmente, quando isso aqui acontece, o preço do Bitcoin ele tende a subir. Por quê? Quando as pessoas no sentido long são no sentido short são liquidadas, eles apostavam numa queda do Bitcoin, numa grande armadilha de urso novamente. O Bitcoin não faz isso, o Bitcoin sobe. E aí eles têm que recomprar na alta para não ficar no prejuízo, porque eles basicamente foram liquidados, foram estopados, mas o Bitcoin tem margem para mais. E é isso que vai fazer o preço do Bitcoin voltar para esse patamar aqui de 108, 109 mil dólares. Tá? Muito provavelmente esse sentimento de bullish vai ficar bem grande próximo a o Donald Trump assumir. Ali um dia antes, 2 dias antes, ou talvez no próprio dia da posse. Possivelmente, esse sentimento bullish vai ficar bem forte ali. Principalmente se na posse dele ele menciona o Bitcoin de alguma maneira. Se ele chegar lá e só falar Bitcoin, já é o suficiente. Gente, não sei por que tanto desespero no mercado. Muita gente vendendo, desesperado, falando que o bull market acabou. Ninguém vai acertar topos e fundos, é impossível. Não tinha como você prever que o topo seria aqui em 108,364.
Não, mas você chega perto, 109. E aí, cada um depende da sua própria estratégia, você precisa fazer sua própria análise, tá? Mas, por exemplo, eu não gosto de vender, mas eu vendi mais ou menos uma porcentagem pequena do meu portfólio aqui, bem pequeno, nessa região, consegui vender ali em torno de 108 mil dólares, e depois eu consegui recomprar aqui, por conta do meu conhecimento em análise gráfica. Tá? Não gosto de fazer isso. Eu não comprei no fundo também, mas eu comprei, se não me falha a memória, em 91 mil dólares. Então, isso depende de estratégia. Tá? Enfim, além desse suporte das medianas de Bollinger e do canal de Kelten, a gente tem o suporte das médias de 50 período, ali em torno de 94.500, 94.700. Então é um outro grande suporte. Tudo isso antes de chegar nessa zona de suporte, que é entre 92 a 89 mil dólares. Tá? Se a gente de fato tiver toda essa liquidação, no sentido short, se a gente de fato tiver um volume aumentar significativamente, o preço aumentar, qual é o teto? Bom, a gente primeiro vai enfrentar toda a resistência nessa região. Os 100 mil dólares vai ser difícil de romper, principalmente porque ali na região entre 99.800 a 100.200, 100.300, 100.800, toda essa região faz confluência tanto com a upper da nuvem de Shimoku, tanto quanto a nossa upper da banda de Bollinger, tá? Então é uma resistência um pouco mais chata para ser rompida. E quando a gente olha o super trend ele é legal para te ajudar a indicar tendência, mas volta a falar, ele dá muitos sinais falsos em lateralização. E é por isso que a gente tem que botar outros indicadores. RSI, banda de Bollinger, canal de Keltner, volume, tudo isso vai ajudar. Tá? Mas, de fato, a grosso modo, para a gente ter tendência de alta, a gente tem que romper essa linha vermelha, que seria hoje em torno de 103.500. E aí, a gente, de fato, a grosso modo, estaria numa tendência de alta. Então, eu diria que 103.500 seria um outro resistência chata ali em torno de 103. Então, a gente tem toda essa região chata para poder partir. Mas, volto a falar, basta o Bitcoin estressar ali os 100 mil, que muita coisa pode acontecer. Muita gente pode sair em 100 mil, como muita gente pode se empolgar em 100 mil. Legal? Vocês têm que estar atento a essas possibilidades, porque enquanto a gente está lateralizando, muita coisa pode acontecer. Mas volta a falar, como foi aqui embaixo, eu avisei, todo mundo me chamou de maluco, tá? As ondas de Elliott são padrões na literatura gráfica. Quando eu falei que isso aqui era uma grande bandeira, que isso aqui tudo ia estourar numa alta, que seria essa terceira pernada, que ia levar o Bitcoin para 100 mil, todo mundo me chamou de maluco e eu estou avisando a vocês. E eu avisei a vocês. Então, assim, as ondas de Elliott são importantes por conta disso, tá? A gente subiu, lateralizou, subiu, está lateralizando. E essa lateralização pode servir até, como foi essa daqui, tá? Como uma onda 4, que seria a nossa onda de correção, onde se a gente pegar aqui em cima e jogar até aqui, a gente teve 17% de correção. Eu, na época, acreditava em uma correção de 20% a 30%, tá? Mas pode ter sido esses 17% aqui, mesmo que a gente tenha uma outra armadilha de urso. Gabriel, se a gente tiver uma outra armadilha de urso, para onde você acha que o preço vai? Aí, muito provavelmente, se a gente tiver uma outra armadilha de urso, o preço ele vai buscar a Lauer da nuvem de Shimoku lá em 87.400, 87.300 mil dólares, tá? E depois da nossa digníssima nuvem de Shimoku, depois da nossa digníssima nuvem de Shimoku, a gente viria para os 80 mil, o que eu já acho um pouco mais distante, tá? Então, assim, é importante a gente saber esses níveis para saber o que pode acontecer com o preço, mas também saber que as medianas estão bem parecidas e servindo como um suporte nesse momento, tá? Forte. Então é bom ficar atento a tudo isso. Para quem está desesperado, basta olhar a dominância. A dominância nem caiu ainda abaixo de 50% para a gente falar que está em out season.
apesar de quando a gente chegou aqui em 54%, já teve alguns pseudoanalistas falando que a gente estava em off-season. Eu alertei que poderia ser o início, mas que acreditava que não. Então, tudo isso é importante para vocês se basearem. A dominância é o melhor indicador. A dominância baixou ali dos 50%, chegou nos 52%, 51%, já fica atento. Baixou de 50%, os senhores têm que começar a sair das suas posições de altcoins de boa alavancagem para, de fato, parear seu dinheiro em stablecoins e surfar o ciclo. Também, só lucra quem vende. Vai ter muita gente nesse ciclo que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro virtual, porque vai deixar o dinheiro ali, vai ter centenas, milhares, milhões em cripto e não vai realizar. E aí, quando vier um inverno cripto, vai por água abaixo. Já vivenciei isso, já vi isso, então vocês precisam, não podem se apaixonar por uma moeda. Quando a Solana bater 700, 800 dólares, vocês precisam sair. É claro que isso não é nenhum tipo de recomendação de investimento em estratégia. Estratégia é algo pessoal. Mas, quem se sente seguro no mercado, clica no link abaixo, conheça o nosso e-book, ele vai te ajudar a operar no mercado de maneira um pouco mais segura. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Tento ser o mais didático possível. Bons trades a todos vocês. Apertem os cintos e aproveitem o passeio na montanha russa. Vou ficando por aqui.